E aí, pessoal? Eu sou o Felipe. E eu sou a Mariana. E hoje a gente vai contar um pouquinho do nosso passeio em Pompeia. Pompeia não é exatamente perto do resto da região da Itália que a gente estava viajando. A gente teve que fazer 500 quilômetros extra ao sul de Florença, mas o que valeu totalmente a pena, porque Pompeia era um destino que a gente sempre quis ir há muito tempo e finalmente conseguimos. E o sítio de Pompeia, ele fica localizado na região da Campanha, da Itália, e a 25 quilômetros da cidade de Nápoles. E Pompeia era uma vibrante cidade do Império Romano, até que ela foi enterrada pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvio. E ela ficou enterrada por cerca de 1.600 anos. O choque da destruição foi tão grande que as pessoas consideraram que ela estava amaldiçoada e se afastaram da região e nunca mais nada foi construído naquele lugar. Então, em 1599, quando finalmente alguém estava construindo alguma coisa lá, acidentalmente encontrou a cidade, mas eles decidiram só tapar tudo de novo e ela ficou mais 200 anos assim, coberta, até que as escavações realmente começaram. Bom, então em 1863, quando as escavações de fato começaram, eles não apenas descobriram uma cidade inteira, que deu um olhar simplesmente único para a organização e como as cidades romanas eram formadas da época, mas também trouxe à tona as chocantes formas humanas que quase 2.000 anos depois nos sensibilizaram, pois elas eternizaram o aterrorizante momento final dos habitantes de Pompeia. Quem já ouviu falar de Pompeia muitas vezes lembra dessas imagens, formatos humanos, e muitas vezes acha que aquilo são pessoas de fato petrificadas. Mas não foi isso que aconteceu. Já naquele ano, durante as escavações, eles encontraram algumas câmaras vazias com ossos, e eles perceberam que aquelas câmaras foram formadas pela decomposição das pessoas. Então, basicamente, o corpo se decompôs, mas deixando a câmara com o formato da pessoa. E daí, durante a escavação, eles preencheram essas câmaras de gesso, que foi algo bem revolucionário para a época, e conseguiu trazer aí à tona desde detalhes das roupas que as pessoas estavam usando, até feições de como elas eram naquele terrível momento para elas. No ano de 62, então 17 anos antes da erupção, tinha acontecido já um grande terremoto. E muitas famílias foram embora quando aconteceu esse terremoto porque elas não quiseram reconstruir as suas casas, enfim. E de fato, quando as reconstruções estavam acontecendo, estavam quase terminando, foi que o vulcão entrou em erupção. Daí enterrando a cidade de vez e terminando com a vida nela, no que só pode ter sido interpretado pelas pessoas como um verdadeiro apocalipse. Bom, e agora falando um pouco mais sobre a nossa visita, nós ficamos entre 4 a 5 horas lá dentro e nós decidimos entrar pela porta Piazza Anfiteatro. O Pompeia, o sítio arqueológico, tem 3 portas, a gente decidiu entrar por essa porta para já chegar de cara no anfiteatro, que era uma das construções que a gente queria ver da cidade romana. O fantástico anfiteatro de Pompeia era um mini coliseu e ele tinha lugar para 20.000 pessoas. Ele também foi um dos primeiros pontos a serem escavados. Mas a escavação da época tinha mais como objetivo tirar tudo de valor que tinha dentro e levar para os salões do rei. Hoje, essas peças que foram tiradas e muitas outras de Pompeia se encontram no Museu Arqueológico de Nápoles. O anfiteatro era usado para jogos de gladiadores, circos e desfiles. Uma coisa que nós achamos legal quando estava visitando lá é que, analisando os furos na parede do anfiteatro, foi concluído que ele foi projetado com um velário, que era uma proteção de linho que cobria parte da estrutura para proteger do intenso sol e calor da região. Considerando o calor que estava fazendo quando a gente estava lá, a gente consegue ver bem que funcionava bem ter uma cobertura assim. Era bem necessário. E saindo então do anfiteatro, toda essa região em torno do anfiteatro ela era composta por várias casas, casas muito luxuosas, algumas vilas, vinhedos, assim, e também o Palestra Grande, que foi o nosso próximo destino para visitar. O Palestra Grande ele era um ginásio esportivo, e hoje ele abriga uma exposição de conjunto de artefatos encontrados no local. A gente ficou particularmente muito chocado com a delicadeza das joias, vidros e outras peças. Uma riqueza de detalhes que demonstram a capacidade e técnica dos romanos, que por centenas de anos não se viu igual. Nessa exposição a gente também encontrou comidas que foram preparadas há quase 2.000 anos, como pães e frutas. E outra coisa que tinha curiosa também, que a gente achou legal, tinha dadinhos assim, que as pessoas jogavam nas tabernas, enfim, era basicamente todos os itens assim do dia a dia
de pessoas que viveram 2000 anos, né? O interessante dos dados é que o jogo era proibido, né? Mas era descriminalizado, porque assim, em teoria tu não podia ter jogos de azar nos estabelecimentos da cidade, como nos bares e tudo mais, mas era algo que tinha e todo mundo fazia e participava. E agora a gente vai falar um pouquinho de várias casas que tem, assim, que eu acho que também são das coisas mais impressionantes, porque tu consegue ver a vida de pessoas, né? Nessas casas que a gente vai falar, no caso, são de pessoas bem ricas da cidade. Mas, enfim, cada uma tem uma personalidade que é muito impressionante. Então a gente vai começar com a primeira casa que a gente viu, que era a casa de Octaviano. Essa casa revela o luxo em que viviam os ricos habitantes de Pompeia. E ela era decorada com pinturas que são preservadas até hoje. E com um lindo jardim que um dia foi preenchido, né, de estátuas e de vida. Seguindo para a próxima casa, então, a Praedia de Julia Felici é interessante não só pela sua aparência, mas também porque era uma propriedade gerida por uma mulher de negócios, que era uma figura pública de Pompeia. Durante sua vida, ela viu as leis se transformarem, limitando os direitos das mulheres, que passaram a serem proibidas de possuir terras, sem uma figura masculina como tutor. Mas a propriedade revela que algumas mulheres da elite conseguiram contornar essa necessidade. Bom, se especula que ela era uma filha ilegítima que ganhou terras e transformou essa num albergue, com banhos luxuosos e jardins para lazer público, ganhando a vida com as rendas da propriedade. A casa de Menandro é uma das mais antigas encontradas em Pompeia, com partes remontando a 250 a.C. O seu nome não vem do proprietário, mas sim da imagem de um poeta grego chamado Menandro. A casa é gigantesca e ricamente decorada, com pinturas que contam a história da Guerra de Troia, e nela é possível ver os restos de alguma das vítimas do Vesúvio. Bom, chegando então na casa do criptopórtico, foi uma das que nós particularmente achamos uma das mais bonitas. É um prédio de 2 andares. No inferior existe um luxuoso pórtico subterrâneo, ou conhecido como criptopórtico, que ele basicamente é uma galeria abobadada subterrânea, bem clássica da arquitetura romana, né? O criptopórtico em si era decorado com episódios da Ilíada, e o seu teto abobadado é decorado com estuque, que é uma argamassa resultante da adição de gesso, água e cal. E em todas essas casas que a gente falou, assim, nos impressionou muito a qualidade da decoração interna, as pinturas, os banheiros todos em mármore e umas fontes também que juntavam água da chuva dentro da casa. Então dava pra ver que era muito confortável e muito bem decorado. Como eu disse antes, todas contando com muita personalidade, né? A ponto que tu consegue diferenciar qual casa era qual. Outra coisa incrível que a gente comenta muito também é que, essas eram casas mais luxuosas, mas durante muito tempo depois da queda do Império Romano, durante boa parte da Europa Central, os nobres viviam em choupanas de madeira, né? Ou grandes salões de madeira e palha. Naquela época, pessoas que não eram reis ou nobres, 500 anos antes, viviam numa qualidade de vida muito melhor. E, como a Mari comentou, com pintura, decoração, assim, de uma qualidade altíssima. E saindo das casas, tu dá de cara com as ruas de Pompeia, que são um espetáculo à parte, porque elas são todas com calçamento, enfim, perfeito, se estendendo por todas as quadras de uma cidade bem grande. E tem, inclusive, umas pedras no meio da rua que servia para as pessoas poderem atravessar sem molhar os pés, porque daí a água ficava toda empoçada na parte mais baixa da rua, e as pessoas atravessavam de um lado ao outro por essas pedras. E, inclusive, no meio delas tinha o espaço certinho para poder passar as rodas das carroças. E outra coisa legal que uma pesquisa recente acabou descobrindo é que as ruas tinham um sentido único. Então eles conseguiram ver pelo marcado das rodas das carroças e pelo desgaste que fazia de um lado ou do outro, que tinha sentidos. Então tinha uma organização no trânsito na cidade da antiguidade. As ruas não eram tão largas, eu acho, para permitir que as carroças fossem e voltassem no mesmo sentido. E seguindo pela rua, então, a gente dava no fórum da cidade e daí era marcado por algumas travas onde impossibilitava as carroças de fato entrarem no fórum. O fórum que era o centro político, religioso e social da cidade, né? No fórum, o Templo de Júpiter enquadra cenicamente o Monte Vesúvio ao fundo. Os celeiros, que guardavam no passado um mercado de frutas e vegetais, hoje são o depósito arqueológico mais importante da cidade,
Nele podem ser vistos panelas, fogões, jarras e ânforas, além dos moldes de vítimas da erupção. Cada cidade tinha um padroeiro, e Apolo era o deus fundador de Pompeia. Por isso, o seu santuário, o Templo de Apolo, no Fórum, era um dos mais antigos e grandiosos. Lá também fica a Basílica, que tinha um sentido diferente do que o atual, de caráter religioso. Basílica era o nome dado para um espaço coberto, destinado à realização de assembleias, que mais tarde foi adaptado para os templos cristãos. Na de Pompeia era onde se realizavam os tribunais. A Basílica pode ser datada de entre 130 e 120 a.C. e representa um dos exemplos mais antigos desse tipo de construção em todo o mundo romano. Uma das últimas construções ainda famosas é o Santuário de Vênus, que possui uma das vistas mais bonitas de Pompeia. Vênus, assim como Apolo, era a deusa padroeira de Pompeia. Ainda tem muita coisa para ser descoberta em Pompeia e as escavações estão acontecendo até hoje. Inclusive, a gente pôde ver uma enquanto estava lá. Mesmo a gente falando aqui bastante já dos lugares que a gente visitou, a gente deixou várias coisas de fora. Como os 2 teatros, o Teatro Grande e o Teatro Piccolo, pequeno. E perto deles também uma região que era usada para gladiadores. E ainda há um resquício do aqueduto que era usado para trazer a água para a cidade. Também pode ser visto tabernas por toda parte e um bordel, que bastante gente visita, mas estava fechado quando a gente foi visitar e a gente imagina que fosse por causa das medidas do Covid, porque é um espaço bem reduzido, bem pequeno. Além de muitas outras casas de habitantes mais humildes da cidade espalhadas por toda ela. Como a gente comentou, a gente ficou extremamente feliz de poder ter visualizado tudo aquilo que a gente viu. Realmente, tá nos lugares mais maravilhosos que a gente já visitou e estamos muito felizes de compartilhar com vocês um pouquinho desse nosso passeio. E eu acho que é isso. Por hoje acho que ficamos por aqui, já anoiteceu enquanto a gente fazia o vídeo. É isso aí então, ficamos com um próximo destino aí. Até a próxima, pessoal!